Minha mãe é meio índia, e isto o bastante para que eu goste demais daquela região remota. Oh, que coisa! Como Davi disse, quando um abismo começa a chamar outro abismo. E realmente começou a chamar outro abismo, então. Um velho lobo cinzento começou a uivar aqui em cima e a companheira lhe respondeu lá na baixada. Chorei como criança, não pude evitar. Fiquei lá e chorei com as mãos levantadas. Olhei para lá, então o sol saiu lá no horizonte a oeste, espiando através daquele grande olho que tudo vê. E acima, aqueles pinheiros tinham congelado lá em cima, como gelo. Formou-se um arco-íris de lado a lado do vale assim. Pensei, oh Deus, para todo lugar que se olha pode-se vê-lo. Lá estava ele. Pensei que lá estava ele, olhando para lá. Ele está olhando por entre meio. Lá está ele no rebanho de alces. E aqui embaixo está ele nos lobos uivando. Aqui está ele na natureza. Pensei, como Pedro disse, bom é estar aqui. Construamos 3 tabernáculos. E fiquei muito religioso e dei voltas e mais voltas naquela árvore, gritando o mais alto possível, gritando e dando pulos o tanto quanto podia. Se alguém aparecesse por lá, ia querer me levar para o hospício, ia achar que havia alguém louco na mata, mas eu estava a uns 48 ou 64 quilômetros da civilização. Estava sozinho com o Senhor, desfrutando. Olhei para cima e vi aquilo e pensei, sim, aquele arco-íris. Deus o deu a Noé. Ele era, na aparência, semelhante ao arco-íris, como pedra jaspe e sardônica. O primeiro, o último, aquele que era, que é e que virá. Raiz e geração de Davi, a estrela da manhã. E outra vez dei voltas e mais voltas na árvore, tão vigorosamente quanto podia, gritando o mais alto possível. E um pequeno esquilo de pinheiro, não sei se os irmãos já viram um ou não, mas um pequeno esquilo de pinheiro estava sentado lá em um toco. Ele começou a chiar, chiando, como se fosse me afugentar. Pensei, por que o esquilinho está tão agitado? Ele estava chiando mesmo. E olhei para lá e pensei, talvez ele esteja com medo de mim. E então olhei por acaso, e saindo lá de baixo, o vento tinha forçado uma grande águia a descer. E aquela grande águia, quando ela apareceu, era por isso que o esquilinho estava chiando. Ela pulou para um galho assim, e o esquilinho voltou a chiar. Olhei para aquela grande águia, pensei, agora, Senhor, será que assustei aquela águia lá? Eu estava gritando tão alto? Então olhei para ela e pensei, agora tu a colocaste aqui perante mim para ver por algum motivo. Não sei por que tu apresentaste essa águia a mim. Fiquei olhando para ela. Oh, era um grande, enorme pássaro, e notei seus grandes olhos de aspecto aveludado olhando em volta. Pensei, bem, há uma coisa que admiro em você, você é corajosa, não está com medo. E pensei, por que não está com medo? É o que quero saber. Por que não está com medo? Não está com medo de mim? Eu olhei para ela, vocês sabem, e ela afofando as penas várias vezes, vocês sabem, e andava de um lado para outro daquela tora, olhando por ali. Ela olhava para aquele esquilo de pinheiro e olhava para mim. Eu disse, sabia que eu posso atirar em você? Apenas olhou para mim e continuou, vocês sabem, andando de um lado para o outro. Ele não a estava incomodando muito. E pensei, por que é que que não está com medo? Então aconteceu-me de dizer, agora vou estudar, Senhor. Qual o motivo disso? Agora eu te vejo lá no arco-íris, eu estava ouvindo o bando de lobos, eu te vejo lá no pôr do sol. Por quê? Tu estás naquela águia? Eu olhei um pouquinho para aquela ave, pensei sim, a razão pela qual ela não está com medo, ela está movendo as penas para frente e para trás. Deus lhe deu um par de asas e ela sabe que antes que eu pudesse pegar aquele rifle,
ela estaria nas copas das árvores e eu nunca conseguiria atirar nela. Eu disse, glória a Deus, tive outro acesso. Lá fui eu correndo, pensei, isso mesmo, contanto que possa sentir o Espírito Santo perto. Que diferença faz o que acontece? Que tudo se vá, seja o que for, contanto que possa senti-lo perto, saber que ele está aqui. Alguém disse, irmão Branham, o irmão não tem medo de enganar-se alguma noite? Eu disse, não, não enquanto puder senti-lo, não, Senhor. Quando ele for embora, eu sairei da plataforma, mas contanto que ele esteja ali. Observei aquela águia por alguns minutos. Estou saindo do meu assunto aqui, mas quero lhes dizer isto. Quando a observei lá um pouquinho, depois de um tempo, ela se cansou de ouvir aquele esquilinho de pinheiro chiando, 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 chiando. E simplesmente deu um grande salto assim, com algumas batidas de asas, logo estava bem acima das copas das árvores. E ela não bateu mais as asas, ela sabia posicionar as asas. E a observei, toda vez que o vento vinha, ela subia. Toda vez que o vento vinha, ela subia. Simplesmente continuou subindo, subindo, subindo e subindo até se tornar um pontinho. Fiquei lá e gritei bem alto. Disse, sim, Senhor, é isso, não é pular e se unir a metodista e voltar para a batista e para a presbiteriana, para a pentecostal, assembleias, unidade, por todo lado assim. É só posicionar as asas. Aleluia, isso mesmo! Não é ficar correndo de uma reunião de cura para outra, não é ficar correndo de um consultório médico para outro, é saber posicionar as asas de fé no poder do Espírito Santo. Toda vez que ele passar, suba com ele até que possa deixar esse velho chiado da terra. Esse velho bando que diz, os dias de milagres já passaram, e isso foi para as pessoas há muito tempo. Suba acima disso. Toda vez que o Espírito Santo passar como uma onda, prenda suas asas nele e suba para os céus do céu até desaparecer de vista. Deixe essa velha coisa e tal terrestre ficar aqui atrás, dizendo, bem, creio que os dias de milagre já passaram. Creio que essas pessoas que pensam assim não estão certas da cabeça. Apenas suba acima disso. Amém! Não bata as asas e pule, apenas posicione suas asas. Deixe o Espírito Santo erguê-lo. Apenas continue até estar fora. Sim, um dia lá em cima eu estava rebanhando o gado. Aconteceu-me de notar nada sobre outra coisa sobre a águia. Uma velha mãe águia, quando faz seu ninho, ela o faz com grandes galhos e coisas tais, e é fedorento perto dele. Então, quando as águiazinhas aprendem a voar, eu estava observando. Eu prendi e coloquei as rédeas do meu cavalo em torno de um galho e fui até lá. Estava de binóculo apenas observando. Vi aquela velha mãe águia lá em cima. Ela estava fazendo algo, batendo as asas. Foquei meu binóculo nela e a observei, porque estávamos trazendo o gado para baixo. E olhei para lá e a vi como ela estava fazendo aqueles filhotinhos sair. E ela continuou mexendo com aquelas águiazinhas para um lado e para o outro lá em cima. E depois de um tempo, ela fez todas subirem em suas asas, e as tirou daquele velho ninho fedorento, e desceu para o vale, e abaixou suas grandes asas assim. E quando o fez todas, aquelas águiazinhas desceram, e começaram a andar por ali, a primeira vez que puseram os pés na grama. Que coisa! Como elas estavam se divertindo! Eu disse, Senhor, se isso não é um reavivamento do Espírito Santo à moda antiga, então nunca vi um na vida. Isso mesmo. Eu disse, olhe para elas! Fora daquele velho ninho fedorento lá em cima, você sabe, onde havia fedor e espinhos e coisas tais. É assim que Deus faz.
Ele levanta você nas asas de uma águia e o tira das coisas velhas e fedorentas do mundo para este lugar onde tudo é possível, tão livre quanto se pode estar. Amém!